Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao 4 em Pauta número 26. O negócio aqui é polêmico, é divertido, é interativo, é necessário. Falando em interativo, olha quem tem aqui, Luiz Arthur Nogueira. Vamos então aos embates do dia. Eu fico parecendo aquele goleiro que manda o cara chutar o pênalti naquele lugar e cai pro outro, né? Mais uma vez, era saudades, né? Do nosso querido microfone. Semana passada eu não estive aqui, vocês falaram um monte de bobagem sobre a minha pessoa, de forma injusta. Eu não tive direito à defesa, né? Você assistiu? Claro, claro. Eu assisti e balançava a cabeça assim, ai meu Deus, ai. Eu só achei que essa sua cadeira é alta aqui. Fiquei sentado no seu lugar, achei sua cadeira um pouco alta. Você viu? E ela é boa para dar uns croques embaixo aqui, né? Quem Nossa, será que essa é a melhor parte. Quem tá recebendo croque hoje, Aguinaldo? Hoje, a semana passada o Maurício não deu croque, não, porque quem estava embaixo era a Juliana, ele não teria coragem. Mas hoje, quem está aqui do lado? Denis Moreira, jornalista Denis Moreira, seja bem-vindo ao 4 em Pauta, meu brother. Aê, obrigado, mais uma vez estamos aqui. Esse programa aqui é muito legal, assisto toda semana. E vamos conversar, assunto é o que não falta, né? Semana de eleição, semana cheia de polêmica. Vamos dar nossos pitacos aí sobre o que aconteceu de mais legal na semana. Legal, pretende se candidatar algum dia a alguma coisa, Denis, ou não? Olha, eu juro que eu já pensei nisso. Aliás, tem uma história engraçada. Quando eu era muito pequeno, tinha uns 4 anos, os meus pais eram meio metidos em política e eu tinha um comitê político na garagem do meu avô. E aí tinham vários candidatos lá, tinha o Delfim Neto, tinha o ex-governador Reinaldo de Barros, e eu subi lá e fiz um discurso, rapaz. Olha o cara, esse é o cara. Verdade, a história que fica aí na família, e eu sempre ouço essa, e o pessoal fala, você não vai se candidatar? Você não vai se candidatar? E eu, vamos ver. Quem sabe. Muito bem. Vamos então, chega de enrolação, vamos ao quadro Concorda ou Discorda? Solta a vinheta. Muito bem, o quadro Concorda ou Discorda. Antes eu queria lembrar para todo mundo se inscrever no canal, tocar no sininho, é importante tocar no sininho, por quê? Porque o sininho avisa quando tem vídeo novo. Entre no nosso canal lá no Instagram também, @4 em Pauta, todo mundo curtindo o nosso canal no Instagram, em todas as redes sociais. Enviem perguntas, sugestões para a gente no e-mail pauta@4empauta.com.br. Como o Denis anunciou... Diga se você prefere a quinta-feira ou se você prefere a sexta-feira, ou qual dia você prefere para o 4 em Pauta. Isso, pode ser. Se não prefere, que a gente para de fazer também. Isso. Pode ser a madrugada, sábado para domingo também. Vamos fazer um dia 2 da manhã. Acho que tem uns horários bem interessantes que a gente poderia, né, fazer. Bom, o fato é o seguinte, agora durante o mês de novembro, sempre é bom lembrar, a gente está fazendo às quintas-feiras, às 18 horas, a estreia do programa. Mas, na verdade, você assiste quando quiser. A vantagem da estreia é que você pode participar ao vivo pelo chat, né? E depois você pode só assistir. Muito bem, o Denis, na sua abertura, lembrou que nós tivemos uma semana de eleição, primeiro turno, no Brasil inteiro. Algumas cidades vão ter segundo turno, né? Mas já dá para ter uma ideia de quem venceu, quem perdeu, quais grupos políticos venceram, quais grupos políticos perderam. Será que teve alguma figura política que foi a grande vencedora dessa eleição? Tem algum grande derrotado? Começo, claro, com o nosso convidado. O assunto espinhoso é para ele. Denis Moreira, quais são os grandes vencedores e quais são os grandes perdedores desta eleição? Olha, eu tenho uma visão um pouco diferente do que foi inclusive dito na imprensa aí nos últimos dias, de que o presidente Bolsonaro foi um grande perdedor e que a esquerda havia sido
considerada vencedora. Eu não vejo nada disso, não. Ou mesmo os partidos como o DEM ou o PSD, né, que fizeram um grande número de prefeitos, também são vencedores. Eu não consigo enxergar isso, não. Primeiro, falando do Bolsonaro, eu acho que é um erro você atribuir à eleição municipal uma suposta força ou fraqueza do presidente para as próximas eleições de 2022. Porque eu acho que o cenário não tem nada a ver um com o outro. Em 2 anos, muita coisa pode acontecer. A gente está num cenário de pandemia, de crise econômica. Então, tanta coisa pode acontecer até lá. Vou citar aqui só um exemplo. Se o presidente conseguir criar uma solução para toda essa população que está sendo beneficiada agora com o auxílio emergencial, se ele conseguir turbinar o Bolsa Família ou fazer algum outro programa e chegar em 2022 com essa população muito agradecida ao presidente pelo dinheirinho a mais que ela tem na conta, o presidente Bolsonaro volta a ser uma figura fortíssima. Nesses 2 últimos anos, para outro lado, também pode acontecer um impeachment. O cenário é muito imprevisível. Eu acho que é um erro você medir o que vai acontecer em 2022 com o que aconteceu esse ano. Em relação a esses partidos, DEM ou PSD, sinceramente, qual é a diferença do PP para o DEM, para os republicanos, para o PSD? É tudo centrão. Ou o próprio MDB, é tudo centrão. Então, o prefeito pode sair de um partido e ir para o outro, se eleger pelo PSD e depois mudar para o DEM, tanto faz. Esse bloco, normalmente, é um bloco que atua de acordo com a conveniência, de acordo com a maré. Podem se aliar ao Dória, podem se aliar ao Bolsonaro, podem se aliar a uma candidatura de esquerda sem o menor constrangimento. Então, também não vejo nada diferente do que aconteceu em outras eleições. Nas anteriores, o pessoal dizia que o PMDB foi o grande vencedor, o PP foi o grande vencedor, e para mim é o centrão, foi o centrão ali e agora continua sendo o centrão. E por último, em relação à esquerda, é óbvio que a esquerda se reorganizaria, se não com o PT, com os partidos satélites, sendo o PCdoB, com a Manuela Dávila, ou o PSOL, agora na figura do Boulos, ele sim pode ser apontado como um grande vencedor dessa eleição, se bem que o Lula... consta isso, quando ele estava para ser preso, ele chegou no Boulos e disse: olha, você tem futuro, você tem tudo para ser o novo Lula. E era óbvio, se você conversa com pessoas de esquerda, é claro que todo o capital político que o Lula tinha acabaria sendo transferido para o Boulos, que tem um perfil semelhante, fala até meio parecido. O Haddad não tem esse perfil. O Haddad não tem esse perfil, não tem nenhuma outra figura do PT que tem esse perfil. Então, eu não vejo grandes mudanças e grandes novidades nessa eleição, não. Eu acho que essa surpresa da imprensa... Denis, em resumo, quem foi o grande vencedor? O Centrão, é isso? Eu acho que também não há um grande vencedor. Não há um grande vencedor. Há um grande perdedor? Não. Quer dizer, então, a sua resposta à pergunta do programa é nenhuma, é isso? Porque a pergunta é, quem é o grande vencedor, quem é o grande perdedor? Você falou de 2022, falou de 2040, 2080 e não respondeu a pergunta. Quem é o grande vencedor? Não há grande vencedor, não há grande perdedor, é isso? Não há grande vencedor. Então podemos encerrar o programa aqui, agradecemos a participação de Denis Moreira. Maurício, você pode intervir, por favor, que mais uma vez ele está tratando mal o convidado. Não, é um absurdo. Você está mais perto dele do que eu não alcanço aqui. Eu vou... Convidem pessoas que venham aqui e respondam. Nele, ó. Não há, né? Aqui, ó. Põe. Denis, desculpa, tá? Peço desculpa pela minha subida no muro, mas eu realmente não vi nenhuma grande novidade nessa eleição, não. Vamos lá. É isso aí, Denis. É melhor você falar o que você pensa do que cair na do Luiz e falar qualquer coisa, viu? Muito obrigado. Muito bem. Então, óbvio que eu tenho que discordar. Alguém que não responde a pergunta, eu tenho que discordar dele. Vamos zerar a tela. Não, brincadeiras à parte, é o seguinte. Eu fiquei em dúvida a maior parte do tempo, porque é o seguinte, a parte que eu concordo com o Denis é de que o resultado deste ano não necessariamente vai ter influência em 2022. Ponto. Isso eu concordo. Agora, eu vejo sim ganhadores e perdedores nesta eleição. De novo, o que não significa que serão vencedores e perdedores em 2022. Quem, na minha opinião, perdeu em 2020? Na minha opinião, o PT, em particular o Lula, né, os principais candidatos apoiados pelo Lula perderam, e o Bolsonaro, sim senhor. Os principais candidatos apoiados pelo Bolsonaro perderam. Ponto. E significa que o Bolsonaro não vai ser reeleito em 2022? Não significa nada.
significa que ele perdeu esse ano. Ponto. Ele e o Lula perderam. E quem ganhou? Quem ganhou? Foram as velhas raposas políticas, que representam um centrão, né, que continuam dominando as pequenas cidades no Brasil inteiro. É impressionante. Como o MDB, embora o MDB tenha encolhido em relação à quantidade de prefeituras, mas é impressionante como MDB, PP, DEM, PDS, PSD, já nem sei o nosso, esses partidos ganham um monte de prefeitura. Isso é um fato. Significa que eles vão ser protagonistas em 2022? Também não significa nada disso. Para mim é simples assim, né? Então, perdedores, Lula e Bolsonaro. Ganhadores, as velhas raposas representadas pelo Centrão. Bom, vejo que vocês três concordaram. Vamos zerar a tela. Aguinaldo, você enxergou mais alguma coisa além desses perdedores e ganhadores que eu coloquei aqui? Enxerguei sim. O Bolsonaro, ele sim, foi um grande perdedor dessas eleições aí, porque todo mundo que ele se aproximou foi mal, na maioria das vezes não chegou nem no segundo turno, pode observar isso. Essas foram poucas as cidades relevantes em que ele chegou no segundo turno. Até porque ninguém quer aliar o seu nome ao Bolsonaro hoje, porque o Bolsonaro tem falado muita besteira, né? Não estou nem dizendo que ele não faça nada de bom. Tem boas coisas também no governo Bolsonaro. Mas ele fala muita besteira e ele conseguiu levar a opinião popular contra ele, e essas pessoas que são contra ele hoje elas votam, né? Então, por exemplo, Bruno Covas, que, na minha opinião, não tem identificação nenhuma com o Bolsonaro, mas no momento que ele se viu num segundo turno com o Boulos, a primeira coisa que ele fez foi criticar o Bolsonaro. Por quê? Ele quis já espantar, de primeiro momento, qualquer tipo de relação com o presidente, né? Eu acho que o PT também perdeu, assim como disse o Luiz Arthur Nogueira. Só que tem um detalhe, Luiz. O PT ele tem o hábito de se disfarçar, sabe? Eu não quero ofender ninguém de esquerda aqui, que eu sou um cara que eu respeito muito tanto a esquerda quanto a direita. O que eu não gosto é do radicalismo. Mas o PT tem o hábito de se disfarçar de PCdoB, de se disfarçar de PSOL, de se disfarçar de PSTU, né? Então você pode perceber que todas as vezes que o PT está perdendo popularidade, ele dá um jeitinho de entrar como vice na chapa do PCdoB, ele dá um jeitinho de eleger alguém do PSOL, de apoiar alguém do PSOL, ele até põe um candidato dele no primeiro turno, mas você já sabe que ele vai apoiar o outro no segundo turno. Então isso que está acontecendo com o Boulos, na minha opinião, o Boulos é PT. O Boulos é PT. É o PT com o número 50 lá na tela só. Acho que é um fogo de palha, não acredito que ele venha se eleger, e não acredito que isso o eleve também na política nacional. Agora, o grande vencedor, PSDB, na minha opinião. Por quê? Porque o PSDB com Dória e tudo, ele é aquilo que representa a não direita e a não esquerda. E o grande perdedor é o povo desse país aqui, que mais uma vez se viu sem ter em quem votar, e com candidatos horríveis, com uma eleição que você vota num vereador e elege outro, porque esse sistema que nós temos aí do voto na legenda, ele infelizmente ele engana o eleitor. Infelizmente, o sujeito vota no vizinho dele, que o vizinho dele vai lá pedir voto, é um cara que cuidou do filho dele quando era criança, só que ele está, na realidade, elegendo o cacique daquele partido dentro da cidade dele. Então, quem perdeu foi o povo. Vamos ver o que o Maurício pensa a respeito disso, porque eu ganhei um 2-1 aí, né? Só o Luiz para discordar de mim, que já é normal, então eu nem conto. É como se eu ganhasse 3-0. Quando der 2-1 e esse 1 for do Luiz, pode me dar música, viu? Verdade, faz sentido. Bom, eu concordo, acho que a fala do Luiz é bem verdadeira. Eu acho que realmente a gente pode dizer que o Bolsonaro perdeu e ele não precisava ter perdido porque ele não precisava ter apoiado ninguém, né? Então ele resolveu fazer um teste da popularidade dele com uma certeza de que ele poderia, né, transferir essa credibilidade. O resultado é que dos 13 prefeitos que ele apoiou, 9 não foram para o segundo turno, né? Dos 45 vereadores, apenas 10 se elegeram. Então, ele não precisava ter feito isso, resolveu fazer, tanto que no próprio dia, lá quando ele percebeu que a coisa estava ruim, ele tinha postado e ele excluiu o post dele quando percebeu que na apuração a coisa não estava boa. Então, ele associou, depois quis desassociar. Esse é o primeiro ponto, né?
posso dizer assim que o Boulos foi um ganhador. Por quê? Porque se nós compararmos, né, o quanto o Boulos tinha de votos nas últimas eleições com o que ele tem agora, ele teve um acréscimo absurdo de votos, né? Mas tem muito a ver. Eu concordo com o Aguinaldo quando ele diz que o Boulos, de alguma forma, é o PT hoje, porque representa isso, na cabeça, né, no visual, na percepção das pessoas, né, o Boulos é o PT. Tanto que eu li na mídia, não sei se é verdade, que o Boulos está tentando, né? Deve estar mesmo tentando transferir os votos do PT, né? Que seriam do PT para ele, mas tentando fazer isso sem associar a imagem do Lula, porque se associar, ele sabe que não vai acontecer, né? Então, é engraçado isso, mas é a realidade, né? E aí a gente começa a perceber isso. Agora eu só vou abrir aqui, eu já dei a minha resposta, mas eu acho que basicamente também nós tivemos um outro perdedor, né? Que é a frequência. Nós tivemos um índice de abstenção de 23,14% nas urnas, uma em cada 4 pessoas praticamente que deveria votar não foi, e eu acho que isso é resultado, claro, do momento que a gente vive, mas do descrédito que as pessoas têm na política, e isso para mim é culpa dos próprios políticos. Os políticos precisam mudar essa forma de fazer política falando mal só do outro político, porque isso gera descrédito e faz com que as pessoas não se movimentem. Eu não sei por que eu tive 2 concordo e o Aguinaldo ficou no discordo, embora fizesse assim com a cabeça. Parece o Chaves. Não. Sim. Né? Então, mas no geral ele discordou. Deixa eu só explicar rapidamente, em 10 segundos. Eu não concordo quando você fala que o Boulos ganhou, mesmo considerando que ele teve mais votos do que ele tinha antes, porque na realidade ele trouxe uma vice, que é a Erundina, então muita gente votou na Erundina, e assim como o Haddad teve uma boa votação na última eleição, porque era a única alternativa que a esquerda colocou, e depois ele sumiu, hoje Haddad quase não fala no cenário nacional, vai acontecer a mesma coisa com o Boulos. Tá? E essa questão do presidente também, que eu não concordo muito com aquilo que você fala, porque o russomano já é típico ele cair, né? Então, com Bolsonaro, sem Bolsonaro, o russomano cairia. Mas eu não estou falando do russomano, eu estou falando de 13 candidatos e apenas 4 dos 13 foram para segundo turno. Não é o russomano. O russomano é um dentre 9 que não foram transferidos. Assim, os vereadores, 45, 35 não se elegeram. Essa parte eu concordo plenamente, tanto que eu falei a mesma coisa. Na minha fala eu falei a mesma coisa. Mas essa você questão... continua discordando de você mesmo. Muito bem. E agora eu só estou falando em relação à sua resposta. Porque ele é coerente. Não me confunda, Maurício Lousada. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Rapidamente, que o tempo já está esgotado. O senhor gastou 3 minutos para não responder a pergunta, agora quer falar. Né? É por isso que eu quero fazer um adendo. A minha fala foi no sentido de perspectivas para a eleição presidencial de 2022. Se você analisar o fato como ele é claro que o Bolsonaro perdeu, é claro que o PT perdeu, é claro que o Centrão ganhou. Mas o que eu quero dizer é, o jogo para 2022 continua zerado. Não tem a influência desse resultado para daqui a 2 anos, para mim, é 0. Muito bem, ganhou 3 concordo. Obrigado. Muito bem, vamos zerar a tela então aqui. Vou zerar para poder... Luiz quer te agradar agora. Luiz querendo te agradar. Claro. Depois eu quase demiti-lo na primeira pergunta. O coração pesou. Vamos lá. A segunda pergunta, assim, o programa está estreando na quinta-feira, né, dia 19 de novembro, e sexta-feira, dia 20, nós temos o Dia da Consciência Negra, que é um feriado em várias cidades do Brasil, mas não em todas, né? É feriado em São Paulo, embora esse ano um ano atípico, esse feriado foi até antecipado por causa da pandemia, mas enfim, é um feriado, né? Mas a pergunta aqui que eu queria trazer sobre o Dia da Consciência Negra, que também valeria para o Dia Internacional da Mulher, assim, quando você marca um dia para, supostamente, enaltecer uma minoria, né, combater um problema, no caso, o racismo, isso gera um efeito prático, isso efetivamente gera frutos, nós termos o Dia da Consciência Negra, ou só reforça a minoria, reforça o preconceito, reforça aquela sensação de que, assim, olha, a gente só vai superar o problema o dia que a gente não precisar ter um dia específico para aquela minoria, né? E eu queria começar com o Denis também, essa questão. A sua percepção, Denis, sobre o Dia da Consciência Negra. Você enxerga isso como algo positivo ainda necessário, ou você acha que já está na hora de não ter essa comemoração? E o que você acha também o fato disso não ser um feriado nacional? Quer dizer, cada cidade decide
se é feriado ou não é feriado. Bom, eu sempre achei esse feriado desnecessário, mas nos últimos tempos eu confesso que eu venho mudando um pouco a minha opinião, exatamente pelo que você disse. Não é o feriado em si, não precisaria ser um feriado. Por exemplo, o Dia Internacional da Mulher não é um feriado que você não vai trabalhar. Mas a instituição de uma data, eu acho que vale muito mais para que a imprensa fale sobre o assunto. Você vê muitos programas especiais falando sobre racismo, para que o tema seja discutido pela sociedade, para que se faça, entre aspas, uma prestação de contas, porque quando você vê a mídia falando a respeito do Dia da Consciência Negra, você vê a mídia falando de racismo, o que tem sido feito nos últimos tempos, se a situação tem melhorado, se a situação tem piorado. Então eu acho que para pautar a sociedade é legal, é importante. Agora, não precisaria ser um feriado propriamente dito. O Brasil tem muitos feriados já, né? Eu acho que infelizmente, para a tristeza de muita gente, eu acho que os feriados deveriam ser cortados. E o fato do feriado ser nacional ou não, eu acho sinceramente que pouco importa, porque quando o tema ele é discutido, ele é debatido, a pessoa pode trabalhar e falar sobre o assunto tranquilamente. Então, eu acho legal a discussão, mas o fato de ser um feriado em si, eu acho que não é legal, não. Seria muito mais legal se houvesse um debate nas escolas, se houvesse um debate maior sobre isso do que propriamente feriado. Muito e bem. O Luiz discordou de mim, né? Para variar. Para variar. Por quê? Música para você. Que música que você quer pedir? O botão ele vai quase automaticamente, assim, né? Ele meio que vê sozinho. Não, mas só tem o Discord. É a famosa discordância concordando, você vai entender por quê. Que eu acho. Você já vai começar a falar, Luiz? Eu acho que é o seguinte, Aguinaldo. Você já vai começar a falar? Já. Isso. Aí quero ver, tem que mudar de opinião, né? Eu quero ver. Eu acho o seguinte, eu acho que o tema, tanto o tema do racismo como o tema da mulher, que foram os dois exemplos que a gente colocou aqui, eu acho que eles já estão num patamar tão elevado e que está na hora de a gente resolver essas questões de uma vez por todas, que eu já estou achando que um dia perdeu o sentido de ter. Então, qual é a solução? Confesso que eu gostaria até de amadurecer com vocês aqui, a 4 cabeças. Faria sentido fazer um mês, como a gente faz no Novembro Azul? Talvez não. Sei lá, um mês preto, não tem o Novembro Azul, Outubro Rosa, é uma ideia. Então, se a ideia do Denis puxa, é bom ter um dia, porque nesse dia a mídia fala, então talvez seja melhor ter um mês, vamos falar durante um mês. Mas ainda acho que um mês é pouco. E a gente precisaria pensar de que forma tornar permanente o debate sobre o racismo. De que forma tornar permanente o debate sobre o papel da mulher na sociedade, sobre a discriminação que ela sofre no mercado de trabalho. E eu acho que um dia só, eu acho que a gente precisa superar, enquanto for apenas um dia, a sensação que eu tenho é que os outros 364 dias a gente toca a vida. Então, a gente precisa... Agora, como? Não sei, vou até jogar para vocês a pergunta aqui. Como é que a gente pode aumentar? Além do dia, pode até ter o Dia da Consciência Negra, ok. Mas a gente precisa ter mais. O que mais a gente pode fazer para combater o racismo? O que mais a gente pode fazer para a mulher ter o mesmo salário que o homem num cargo equivalente no mercado de trabalho? Sem dúvida nenhuma, não vai ser apenas com um dia no calendário. Isso não vai resolver o problema. Então, fica aqui a minha proposta de ousar. Mais do que um dia, se for preciso, anula esse dia, vamos criar uma coisa diferente. Está na hora da gente dar um passo além. Bom, veja que criei minhocas aqui na cabeça de vocês. Bom, já que o Aguinaldo discordou, então vou passar a palavra para o Aguinaldo. Vamos zerar a tela aí? O que você tem em mente, Aguinaldo, sobre esse assunto? Interessante, né? Deu a mesma sequência de respostas da pergunta anterior, o Maurício também vai finalizar. Sempre eu sou o último, né? Não, mas eu gosto quando você finaliza, porque você tem aí uma forma muito ponderada, e às vezes até mais ponderada do que eu, de falar sobre esses assuntos. Eu, por exemplo, entendo que o dia é necessário. Eu entendo que o dia é necessário. Mas entendo que é um absurdo ser feriado. Ser um dia que o sujeito não possa abrir o comércio dele, não possa trabalhar. Porque aí deixa de ser um dia de conscientização e passa a ser um dia de festa, de viagem para a praia. Por exemplo, se não tivesse sido antecipado esse carnaval, esse feriado, o que você acha que aconteceria, por exemplo, amanhã? Né? Então, acho que não tem que ser feriado.
Dia do índio não é feriado? Por que tem dia do índio? Só para você pintar o índio lá na escola do seu filho e levar a figura do índio pintada com lápis de cor? Não. Eu entendo que tornar permanente também não dá para você fazer um negócio permanente, porque quanto mais você faz o permanente, menos em evidência fica aquele dia que supostamente é o dia da consciência negra, internacional da mulher, que tem um porquê. No Dia Internacional da Mulher houve um fato que fez com que esse dia, 8 de março, fosse sido considerado, né? 20 de outubro também houve um fato. Então, pega-se dias... De novembro, pega-se dias que houve um fato para ser o feriado. Então, acho que isso faz todo sentido. Agora, a pergunta que você fez sobre quais seriam as soluções, na minha opinião, é uma solução a médio prazo, mas ela existe, que é a história. Por exemplo, a gente pode contar a história. Se a gente começar a entender que se nós 4 aqui tivéssemos nascido lá no início do século XX, talvez a nossa opinião sobre racismo fosse outra, talvez a nossa opinião sobre a mulher fosse outra, que não vem você me dizer que se você tivesse nascido, você que aí é ativista, tivesse nascido lá no início do século XX, talvez você não fosse ativista. Porque não havia um nível de consciência ainda, a sociedade não teria ainda evoluído nessa consciência. Então, se nós temos essa consciência da importância hoje de combater o racismo, de combater, enfim, a homofobia, de combater tudo aquilo que é desumano, nós temos essa consciência porque lá atrás alguém não teve e alguém percebeu. Então, acho importante que a gente conte essa história para as crianças, como que foi evoluindo a questão do antirracismo, conte para as crianças o quanto que isso traz de conflito na sociedade, porque quando há um conflito racial, não importa quem é mais forte ou quem é mais fraco, todos perdem. Eu costumo tem uma pergunta que eu faço na minha palestra, que eu solto uma carreta, né, uma Scania, e um Fusquinha batendo de frente. E eu pergunto, quando bate uma Scania e um Fusquinha de frente, quem é que sai perdendo? E todo mundo fala, o Fusquinha. E eu costumo dizer que não, os dois perdem, porque a Scania também quebra os faróis. Não existe vencedor. Não existe vencedor numa situação como essa. Vai existir vencedor o dia que a gente tiver paz, o dia que a gente olhar para a pessoa do lado, eu olho para ele aqui do lado, e para mim não importa se ele é branco, se ele é preto, se ele é verde, se ele é gay, se ele é gordo, se ele é careca, o que importa é que tem um cara aqui do meu lado que é ser humano igual a mim, e aí eu posso divergir das ideias dele e achar ele um ser humano horrível, porque ele tem ideias que que eu não concordo, ou posso achar esse cara fantástico porque ele ouve rock junto comigo. Entendeu? Então a gente tem que avaliar mais as pessoas pelo coração delas e menos pela opção sexual, cor da pele, sexo, gênero, e até a opinião política, sabe? Eu fico pé da vida quando eu vejo o cara falando assim, não, se você vota em fulano, não fale comigo porque eu não quero sua amizade. Eu acho isso tão ridículo que é a falta... Você está tirando a liberdade do cara dele ter uma opinião política. Por que a opinião política dele tem que ser igual à sua para ele ser seu amigo? Larga de ser mané, tá? Obrigado pelos 3 concordes. Até Luiz Arthur Nogueira concordou comigo. Deve estar doente. Depois você mede a temperatura dele aí, Maurício, por favor. Yes. E aproveita e já fala, já que você é o último que vai fechar aqui. Tá. Bom, vamos lá. Eu acho muito relevante a gente ter uma data como essa, sobretudo porque essa data é fundamentada, né? Eu estava dando uma pesquisada aqui enquanto você falava, para você ver como às vezes a mídia talvez tenha perdido um pouco da força de falar sobre isso. O Denis falou de a mídia se manifestar e tudo mais. Mas essa data marca a morte de Zumbi dos Palmares, que foi o último líder do Quilombo dos Palmares, né? E quando você tem uma data como essa, você tem lá na escola a professora falando por que existe o Dia da Consciência Negra e resgatando a importância dessa história para que situações absurdas, né, como o escravagismo, não volte nunca a acontecer no Brasil, que as pessoas possam olhar isso de uma forma dizendo assim, como um dia nós fizemos isso, que absurdo nós termos feito isso um dia. Precisamos despertar isso nas pessoas. Mas eu concordo que não é efetivo no ponto de vista de tornar essa discussão presente e contínua na sociedade. Eu também discordo, Luiz, de você, de a gente fazer um mês inteiro ou o que seja. Por quê? Porque eu acho que aquilo que fica muito em evidência perde o valor. Na verdade, a raridade é que dá o valor das coisas, né? Como não é o tempo todo falando disso, quando se fala tem ênfase. Se a gente falasse muito tempo...
talvez a ênfase não seria a mesma. Nós precisamos levar para um outro patamar de verdade e parte na educação das crianças, na educação dessa geração que virá. Nós teremos um mundo menos racista amanhã se desde hoje nós mostrarmos para as crianças que nós somos iguais por sermos diferentes, né? Eu acho que nós precisamos mostrar que existem diferenças, mas é exatamente assim, não é só na cor de pele. Por exemplo, eu e o Luiz temos a mesma cor de pele, mas nós somos diferentes, não é? O que claro, faz tem o cabelo, né? Cabelo, né? A inteligência, tudo isso muda, né? E agora, qual que ficou melhor, né? Não, o lance é o seguinte, quem tem cabelo geralmente... Bom, não vou falar nada. Então, eu acho que é hora de nós pensarmos, né, em fazer essa educação. Infelizmente, muitos de nós trazemos resquícios dentro da nossa linguagem, da forma como a gente fala, de coisas que nós ouvimos de outras pessoas e às vezes reproduzimos e acabamos tendo até algumas atitudes, né, que não são desejadas e a gente acaba transferindo. Então, é hora de a gente tentar neutralizar isso a partir da educação. É isso que eu acredito. Mas continuo achando que nesse momento é super importante a gente ter um dia como esse e a gente tem que falar mais, tanto nesse dia quanto em outros e, sobretudo, falar para as crianças. As crianças precisam começar a crescer num ambiente menos tóxico no que diz respeito a essa visão, né, de nós sermos diferentes por causa da cor da pele ou qualquer outra diferença que nós tenhamos. Temos dois concordo, o Denis ficou meio na dúvida aí, e não sei se no final, no geral, você põe mais um concordo ou mais um discordo, Denis, assim, no geral? Põe na tela, Denis. Eu mais concordo. Não, a única discordância foi com relação ao fato de que você disse que se houvesse um mês dedicado, por exemplo, à consciência negra, que o assunto não seria tão debatido, porque a gente tem hoje campanhas como de prevenção ao suicídio, prevenção ao câncer de mama, que eu acho que são assuntos bastante debatidos. Então, eu não concordo. Não, acho que se houvesse um mês da consciência negra, eu acho que em algum momento esse assunto seria debatido sim e teria a força que precisa. Eu só acho que se tivesse um mês da consciência negra, aí eu vou entrar num outro ponto que é polêmico, mas vamos supor que fosse aí um novembro negro, alguém ia se ofender com isso também. Isso eu sei. Mas faz parte, né? É que a vantagem de ter um mês... Você poderia fazer ações mais ambiciosas. Por exemplo, imagine se a gente pegasse toda a indústria de embalagens e mais ou menos uma programação que no mês de novembro os principais produtos vão sair todos com uma embalagem na cor preta, por exemplo. Aí alguém vai ficar ofendido e vai virar uma polêmica tremenda. Eu acho que o mais importante, Luiz, é que a gente entenda que burro velho não muda. Tá? Burro velho não muda. Então não adianta querer mudar a cabeça do seu avô que é racista. Não adianta, você vai fazer tudo que você pode para mudar a cabeça do seu avô que é racista, mas não tenha tanta esperança em mudar o seu avô que é racista. Tenha esperança de mudar o seu filho para que ele não seja, porque ele precisa entender que a posição do vovô não é porque o vovô é uma pessoa ruim, é que o vovô nasceu numa outra geração e ele não evoluiu, porque assim você consegue que as próximas gerações elas venham a ser mais igualitárias. É assim que eu penso. Muito bem. Só para encerrar o assunto, Denis, esclareça uma dúvida que eu tenho há 43 anos e não consigo esclarecer. É negro ou é preto? Faz diferença? Uma coisa é preconceituosa, a outra não é? O que é o correto na língua portuguesa? Olha, ultimamente isso vem sendo alterado, né? Então, até 10 anos atrás, você falar preto era ofensivo e hoje em dia não. Você vê os próprios pretos falando, eu sou preto e tal. Para mim, sinceramente, tanto faz. Eu não vejo isso. Eu acho que é um problema quando você começa a colocar muito sentido em cima de palavras que a gente usa normalmente na sociedade, entendeu? Então você não pode falar, a coisa tá preta, amanhã é dia de branco. Eu acho, o ponto não é esse. Eu acho que isso torna a discussão chata e eu acho que isso não adianta nada. A questão é, você não pode discriminar o seu amiguinho, se ele é branco, se ele é preto, se ele é amarelo. Agora, falou uma palavra, falou outra. Não pode falar que denegriu a pessoa. Gente, isso aí é dito desde que o mundo é mundo, sabe? Então, sinceramente, eu não entendo isso. Eu acho que o mais importante nisso que você traz, Denis, é o seguinte: quem fala, por exemplo, a palavra denegrir, na cabeça dessa pessoa não tem nenhuma relação com a raça negra, né? Então, ela não está gerando algo ofensivo porque na cabeça dela não está isso, né? Nem no pneu careca, né?
é a grande questão, na minha visão. E nem no poder careca, né, Maurício? Pois é. Tô careca de saber, né? Sério. Tô falando sério. É. Agora, o que me deixa pé da vida, e eu sei que eu estou atrasando aqui, mas o que me deixa pé da vida é pensar que essa discussão, se é preto, se é negro, a gente acaba não podendo falar nada. A gente não pode falar nada, porque algumas pessoas acham que é preto, outras acham que é negro, e a única pessoa que pode falar isso à vontade é o próprio negro, que daí ele fala, e aí ele tem a causa, e aí eu vou falar e pronto, eu corro o risco de ser mal interpretado por isso, né? A gente devia viver num mundo mais amigável, onde isso fosse menos importante do que o bom trato. Por isso que eu perguntei para Denis, né? Fala. Diga. Agora, uma palavrinha de 10 segundos. Aguinaldo, o que você falou é importante. Mas eu, como descendente de negros, posso falar tranquilamente que quando você não adota os termos da militância, quando você não fica bravo se alguém fala que a coisa tá preta, os próprios negros se voltam contra você. Eu já tive vários episódios de negros que simplesmente vão com a minha cara, porque por um motivo ou por outro, você não gosta de samba, como assim? Você não se comporta de tal forma, você não é assim ou é assado, como assim? Então eu vejo também essa questão do preconceito dentro da própria comunidade mesmo, sabe? As pessoas têm que ser livres, né? Isso é o mais importante. Aliás, quem vira e mexe gera polêmica sobre isso é a Glória Maria, né? Que é muito cobrada por não defender, né? A raça, enfim. O Pelé também. O Neymar. Muitos exemplos. É verdade. A minha visão, basicamente, sabe, eu penso muito nisso, que a gente não pode nunca perder de vista que os negros são consequência de uma injustiça enorme, né? Como os negros são posicionados hoje no tudo que aconteceu, que eles são uma minoria e tudo mais, mas a gente tem que migrar para um caminho de inclusão onde todo mundo seja igual e não ficar gerando cada vez mais distância entre quem é branco e quem é negro, porque muitas vezes a gente vai criando um abismo ao invés de aproximar. A gente tem que entender que é uma minoria que sofreu, que não teve as mesmas oportunidades que os brancos, mas não criar um abismo. Buscar encontrar onde nós nos unimos como seres humanos, porque tirando essa capa aqui, todos nós somos iguais. Pena que não está aqui o meu objeto de estudo, senão eu ia mostrar aqui um cérebro que eu tenho, um modelo de um cérebro que eu estudo. Se a gente pegar o meu ou do Pelé, vai ser exatamente igual. Depois que tira essa capa, nós somos iguais. Eu sei que a gente já se alongou demais, mas o Enzo que se vire para editar aí, porque agora é hora da vinheta, o quadro Sim ou Não. Muito bem, quadro Sim ou Não, aqui é o seguinte, a gente joga uma pergunta, sim ou não, todo mundo opina, o último a opinar, a colocar a telinha é quem fez a pergunta, e claro que vocês no chat também já opinam de cara, não vale ouvir argumentação, a gente quer saber a resposta de cara, é sim ou é não? Quem quer começar hoje? Vamos lá, quem se candidata a começar? Maurício começa porque ele terminou todas até agora. Eu começo? Tá bom. Bom, então nós estamos aqui no Novembro Azul, Blue, é a cor do meu fundo aqui, né? E aí eu quero saber aqui, né, de vocês que estão aqui, se você já fez ou se você fez ou pretende fazer o exame de toque, sim ou não? Eu sou o último, né? Tudo bem. Tudo mentiroso, né? Ai, não é não. Olha. Tudo mentiroso, né? Agora ficou a curiosidade. Já fez ou pretende fazer? Olha, eu vou falar isso aí de boa. Eu vou falar isso aí muito de boa. Eu já fiz, porque eu sinceramente, o ânus é um órgão como outro qualquer. Se você tiver que... É um exame, cara, é um exame normal. Você faz exame do nariz, da boca, você vai no dentista, passa a maquininha no dente, tem exame da orelha... você faz cirurgia, corta a barriga, isso tudo os machão lá não tem medo de fazer. Agora, se for para botar o dedinho lá no negocinho dele, ele acha que ele vai afeminar. Então, quer dizer que você tem medo. Gente, é um exame que pode salvar a tua vida. E outra coisa, pergunta para as mulheres como são os exames ginecológicos, os exames de mama, exames muito mais invasivos, muito mais desagradáveis. Então, a mulherada tira isso de letra, porque a gente não pode tirar também. Eu ainda não fiz, mas 45 anos tá logo aí, vou fazer. É agradável? Óbvio que não é agradável. Agora, tem um monte de coisa que não é agradável. Vai falar que é agradável no dentista.
É. Eu acho que o Denis falou é o que eu ia falar, né? O exame ginecológico é muito mais invasivo, né? E é para a saúde, então não tem por que você, né, ficar com vergonha de fazer um exame desse, é uma besteira. Na verdade, todo mundo tem que fazer. E, aliás, queria mandar um abraço pro doutor, não tô brincando. Um beijo que você manda, Maurício, não é abraço, você deixa. Tá valendo, tá valendo. Maurício, se eu contar para vocês o sobrenome do meu urologista, aí encerra o programa, né? Como que é? Doutor Longo. É sério, pode procurar na internet. É aquela piada que o Zé Simão adora, né? Que o cara é predestinado, né? Ele já nasce com o sobrenome para a profissão que ele vai exercer. Urologista, doutor Longo. Doutor Longo. Brincadeiras à parte, Novembro Azul, todo mundo fazendo exame, né? E vamos parar com essa frescura, que essa que é a grande verdade, né? Muito bem, vamos ver a tela então. Quem é o próximo se candidata aí a pergunta, sim ou não? Vamos lá, Luiz. Quem se candidata então aí, próxima pergunta, sim ou não? Eu tenho uma aqui, eu vou fazer a minha pergunta então, olha só. Eu não sei se vocês percebem, se vocês leram a respeito, o governo tem estudado turbinar o microcrédito, né? Então, microcrédito são créditos para para micro e pequenas empresas, para empresas individuais. E por que se faz isso? Porque o nível de emprego caiu e uma forma de você compensar o desemprego é criando o empreendedorismo. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: você abriria um negócio com dinheiro emprestado no banco? Sim ou não? Olha lá, o Luiz não pode influenciar vocês. Eu quero que vocês aí não é isso. É porque é uma pergunta muito difícil para falar só sim ou não. Mas eu vou pôr não. Depois talvez eu explique. Tá bom. Eu vou pôr sim aqui. Bom, eu esperava isso do Aguinaldo, porque quem entende de empreendedorismo sabe que dá para empreender com crédito, sim. É que eu sou muito medroso, é uma característica minha, né? Mas enfim, vamos lá, Aguinaldo. Vamos lá. Não, eu até previa que o Luiz fosse colocar não. Mas o que acontece? Não há nenhum problema em você empreender com crédito. Aliás, os grandes empreendedores empreendem 100% do tempo com crédito. Não existe, por exemplo, você pegar as grandes multinacionais, elas estão o tempo inteiro buscando crédito. Óbvio, tem que ser crédito barato, não pode ser crédito caro, não pode ser juro sobre juro. Então, o problema do microempreendedor brasileiro não é ele tomar crédito, Maurício. O problema do microempreendedor brasileiro é ele não saber tomar crédito. Então, ele toma crédito, ele não faz plano de negócios, posteriormente ele não paga, ele vai ao banco renegociar, o banco põe juro sobre juro, o cara é desinformado, ele não teve uma instrução financeira, consequentemente ele vai entrar na do banco até que ele quebra. Aí ele paga com os bens pessoais. Se isso tiver no seu plano de negócios, não tem problema nenhum. Aí, obviamente, depende da taxa de juros, do tamanho do crédito. Agora, se você pergunta para mim o que é o ideal, ainda que você tome crédito para iniciar um negócio, é que você tenha pelo menos 50% do investimento próprio, tá? Esse é o ponto que eu defendo. Se alguém quiser se manifestar, fique à vontade. Aí tem 3 não. Não, eu quero. É porque, na verdade, eu coloquei não, mas é porque que não tem o botão talvez aqui. Senão eu apertava o talvez. O que eu penso? Semana passada eu quis botar o botão talvez, você não deixou. Então, mas agora eu estou começando a achar que precisa ter esse botão. Não, basicamente... Não tem muro aqui, não tem muro. É sim ou não? Basicamente, eu penso no seguinte, que depende do tipo de negócio que eu fosse investir. Se fosse uma coisa que eu estivesse visualizando que tem uma taxa de retorno boa, né? Então fazendo lá, né, visualizando, né, acho que chama TIR, taxa de retorno do investimento, alguma coisa assim. Taxa interna de retorno, né? Taxa interna de retorno, se eu conseguisse visualizar isso, fosse uma coisa da minha área, eu investiria. Então, eu teria que estar muito certo que daria certo para fazer um investimento com banco, entendeu? Porque para arriscar com o investimento de banco é que eu não conseguiria. Então, acho que é por isso que eu fiquei ali no sim ou não. Então, Maurício, mas aí que é interessante, porque a premissa do empreendedorismo é que, como bem ensinou o Aguinaldo, você faça um plano de negócios que se mostre viável desde a origem do plano, e aí você consegue fazer essa conta. Se eu tenho um plano de negócios que tem uma rentabilidade, uma taxa de retorno de 30% ao ano, eu posso tomar um crédito de 20% ao ano. No exemplo hipotético aqui. Pode. O problema é que no Brasil, a gente tem um histórico de mortalidade de empresas em até 24 meses, que é muito grande. Então, por que eu coloco não? Não é que eu sou contra o crédito. Eu coloco não aqui até concordando com o Aguinaldo.
é que no mundo ideal a gente abriria um negócio com os nossos recursos, que não é todo mundo que tem, de pequenininho, a hora que você percebeu, você testou na prática que o plano de negócio é viável e ele te entrega aquela taxa de retorno, aí está na hora de você alavancar o negócio usando o crédito do banco. Quando você já começa com crédito, o risco é muito grande, porque se o plano de negócios não se mostrar viável na prática, o resultado final é você ganhar uma enorme dívida com o banco, que cobra juros no Brasil absurdos. É só por isso que eu coloquei não. Mas só que tem só um detalhe, né? É arriscado, mas ficar desempregado também porque nós temos que ver o cenário. Sim. Por que o governo está colocando isso? Não é porque ele quer te incentivar a abrir empresa simplesmente por abrir, é porque o emprego não está dando conta. Qual é a ação possível do governo hoje e correta? É abrir microcrédito. Agora, faça um alerta aqui, que não seja como foi no início da pandemia. Coloque esse crédito no mercado, mas que chegue até a ponta, né? Ou seja, que o cidadão consiga tomar esse crédito. Senão não adianta nada, né? Senão você ficar fingindo que vai gerar crédito, não adianta. Não vai, e assim, essas ações que não dão resultado também não dão voto, né, viu, político? E o Denis, vai pegar crédito para investir na sua banda de rock, Denis? Jamais, banda de rock não dá dinheiro. Não, mas eu tenho a mesma opinião do Luiz. Eu particularmente, sou uma pessoa medrosa para tomar crédito para empreender. Eu teria que estar muito certo do meu plano de negócios. E aqui no Brasil, realmente, a taxa de mortalidade das empresas é muito alta. E a variação dos juros também. Os juros podem mudar a qualquer momento, né? E as tendências de comércio, de consumo também. Então, o Brasil é um país muito inseguro para você tomar esse tipo de risco. Eu aprecio pessoas como o Aguinaldo, né, que dominam tudo sobre empreendedorismo, e se ele me desse consultoria, com certeza eu tomaria crédito, mas eu, pela minha cabeça, ó. Então fechou, vamos amanhã no banco. Combinado. Vamos zerar a tela então. Já aproveitando o clima econômico, vou fazer a minha pergunta aqui, porque essa semana aconteceu um fato muito importante, que foi a estreia para valer, né, em termos práticos, do Pix, né? O que é o Pix? Para quem esteve em Marte nos últimos dias, o Pix é o sistema de pagamento instantâneo, né? Você transfere dinheiro de uma pessoa para outra, de uma empresa para outra, de uma pessoa para uma empresa. Zerando a tela, Aguinaldo, você transfere o dinheiro imediatamente, né? Pelo celular, cai na hora, com a grande vantagem que é custo zero, se for de pessoa para pessoa, 24 horas, 7 dias por semana. Portanto, aquele seu cunhado que te deve dinheiro, no churrasco de sábado à tarde, você pode cobrá-lo na hora que ele vai transferir, cai na hora. Não tem aquela desculpa, segunda-feira eu pago porque o banco está fechado. Cai na hora o dinheiro. Bom, isso dito, a pergunta é, você já fez um Pix? Deu tempo de fazer um Pix? Sim ou não, pessoal? Vocês já fizeram Pix? Todo mundo respondendo. Quero saber quem já fez Pix aqui. Quem já fez o Pix, né? Muito bem. Ninguém fez Pix, tá? Vocês no chat aí... Eu não paguei ninguém. Não estou pagando ninguém. Mas pelo menos vocês façam um joinha assim. Vocês cadastraram a chave de vocês, pelo menos, não? O Aguinaldo. Que bom. Mas não tiveram nem curiosidade de transferir 1 centavo para alguém para ver se funciona? Não. Um dia que eu preciso. Quanto menos transferir, melhor. Pô, transfere para mim, então. Até fiz um post nas minhas redes sociais, coloquei minha chave lá, que é o meu e-mail, porque uma das possíveis chaves é e-mail, CPF, celular, né? Eu coloquei meu e-mail lá, falei, pessoal, se vocês querem aprender a usar Pix, pode transferir dinheiro para mim, de preferência acima de R$1 milhão, né? Para mostrar que... Eu vi esse post, mas eu não transferi porque eu só tinha 990 mil na conta. Você vê como que o Luiz é um cara que ele não é empreendedor. Se fosse eu, colocaria assim, transfira só R$10. Cara, você tem um monte de gente transferindo e eu estaria já com uns 300 Mas pau. Você sabe que, brincadeiras à parte, eu fiquei até com medo na hora de fazer o post. Eu quis deixar bem claro que era uma brincadeira de R$1 milhão, porque eu fiquei com medo de alguém achar que eu era um oportunista tentando enganar as pessoas. Tipo assim, colocando minha chave lá, falando, pessoal, me transfiram dinheiro, e pessoas transferirem mesmo. Eu levaria um susto, né? Então eu preferi brincar e falar, me transfira acima de R$1 milhão, porque obviamente ninguém iria transferir e eu não seria acusado disso, né? Sei lá, o pessoal é tão maluco que eu fiquei até com medo de ser mal interpretado nas redes sociais, né? É verdade. Agora tem que ficar esperto com a sua esposa, porque às vezes alguém transfere para a esposa da pessoa e a pessoa nem sabe que transferiu para a esposa. Eu conheço uns casos assim. Muito bem, muito bem. E aí, só por curiosidade, o meu primeiro Pix eu fiz para o meu pai, né? Eu liguei para o meu pai, cadastrei a chave dele, né? E falei, vamos testar. Eu transferi para ele transferiu para mim, funcionou. Depois fiz com o meu sogro também.
Enfim, E aí... ele transferiu de volta o mesmo valor, mas nem pro seu pai você dá dinheiro, o cara Não, de volta. o pior é isso, ele deve estar assistindo. O pior é o seguinte, é que eu tô devendo para ele. Na verdade, eu aproveitei que todo mês eu tenho que pagar uma parcela da dívida e paguei em Pix. Mas, ó, vou ser justo com meu pai, ó. Meu pai cobra juros zero de mim. É o melhor empréstimo do mundo que existe, é do meu pai, que é juros zero. Zero. Eu queria falar com o seu pai, se você puder me dar o telefone dele também. Será que ele faz para mim? Bom, vamos ver, né? Vamos ver. O seu Aurélio, será que tá no chat? Seu Aurélio aí, ó. Seu Aurélio, todo mundo quer empréstimo a juros zero aí. Vai lá, seu Aurélio. Vai lá, seu Aurélio. Eu e o Denis, nós queremos microcrédito para abrir o negócio. Então, Aurélio, empresta para mim que eu vou fazer meu malvado favorito 4, o Gru. Vamos lá, zerando a tela agora. Aliás, Maurício, você me viu de tio Chico ou não? Não. É? Eu vi. Viu? No Halloween. Isso. Põe a foto do tio Chico aí, Enzo. Vamos ver como que ficou. Olha isso aí, ó. Nossa. Você sabe que eu perguntei para Aguinaldo quando ele mandou essa foto, ele falou, eu no Halloween. Eu mandei assim, mas você não vai se fantasiar? Bora, gente. Vai lá. Acho que vamos lá, Denis. Zerando a tela, Aguinaldo. Sua pergunta. Vamos lá. Bom, estamos, se tudo der certo, mais para o fim da pandemia do que para o começo, né? Então, teoricamente, né? Teoricamente, as vacinas estão sendo testadas, estão tendo resultados positivos. A expectativa, acho que de todos nós aqui, no primeiro trimestre do ano que vem, no máximo, se Deus quiser, todo mundo seja vacinado e a gente possa retomar, pelo menos aos pouquinhos, a nossa vida normal. Mas a minha pergunta é a seguinte, quando tudo isso passar, vai ter um novo normal? As pessoas vão mudar o seu comportamento? Sim ou não? Esses dois caras ficam em cima do muro, eu nunca vi. Eu já vou dizer a minha aqui também. Então, todos nós concordamos, né? Não. Por quê? Porque se as pessoas já estão cansadas agora da pandemia, se elas já estão deixando de usar máscara, se elas já estão se aglomerando novamente, indo para festa, gente, é só abrir o Instagram. Tá todo mundo saindo, todo mundo se divertindo. Parece que a pandemia não existe mais. Então, se agora, no momento em que, inclusive, as taxas de contaminação pelo Covid já estão altas, né? Estão aumentando, e se as pessoas já esqueceram dessa história de usar máscara, distanciamento social, de álcool gel, inclusive, você vai nas lojas, as lojas não estão mais fornecendo álcool gel na entrada, não estão mais medindo temperatura. Então, se agora, como diria minha mãe, já virou Brasil. E eu acho que a mesma tendência acontece também em outros países, viu? A gente viu o que aconteceu na Europa, bares cheios, nos Estados Unidos, os comícios, né, da campanha do Trump, principalmente, todo mundo aglomerado ali. A festa da vitória do Biden também, todo mundo curtindo numa boa. Então, a única coisa que eu acho que pode acontecer é algumas empresas, algumas áreas, o home office vai ser um pouco mais utilizado. Agora, tirando isso, eu acho que quando acabar a pandemia, vai ser mais aglomeração até do que antes, porque todo mundo vai querer matar a saudade. Eu já ouvi muita gente falando que vai lamber corrimão de escada, coisas assim. E eu não duvido que tem algum maluco que faça esse tipo de coisa, não, viu? Vai querer pôr a mão em tudo, ó. Não tem problema. Pode pegar gripe, pode pegar sífilis, pode pegar 1 milhão de doenças, mas o coronavírus não vai mais pegar e eu acho que vai ser uma atmosfera meio louca aí quando acabar essa pandemia. Bom, todo mundo concordou comigo, né? Então, vamos lá, Aguinaldo. Eu queria só colocar uma frase aqui que eu tenho usado também nos áudios, é o seguinte, eu acho que o novo normal vai ser menos novo e mais normal. Ponto. Muito bom. É isso aí. Na verdade, não tem novo normal coisa nenhuma, não. Vai todo mundo voltar ao comportamento antigo. Essa que é a verdade. O ser humano não... Uma outra coisinha vai incorporar, mas novo normal, eu não acredito. Aliás, já que eu não estive aqui no último programa e fui atacado, bar pode, né, Maurício? Escola não pode. Luiz, eu não vou em bar, Luiz. Eu não sei de onde tirou essa ideia que eu vou em bar. Não, mas eu não disse que você vai em bar. Eu disse que você defende a ideia de que bar pode e escola não pode. É só isso. E você está achando que deve voltar às aulas agora? Porque a gente já está no dia 19 de novembro. Dá para recuperar esse ano todo em um mês aí? Já dá para recuperar? O que as pessoas não entendem, a minha defesa de reabertura gradual das escolas, é porque a gente vai ensinando as crianças a usar os protocolos. Porque é o seguinte, ao contrário do que o Denis disse aqui, que a pandemia está acabando, lamento informar, não está acabando, está vindo uma segunda onda por aí no mundo inteiro.
vacina para valer, segura, eficaz, em larga escala, segundo trimestre do ano que vem, na melhor das hipóteses, o que significa que o ano letivo de 2021, lá para o mês de fevereiro, vai voltar com pandemia. Ou a gente vai reabrir as escolas, ou a gente vai continuar só com aula online. Então, por que não testar agora os primeiros protocolos para que as crianças em 2021 já voltem sabendo como se comportar dentro da sala de aula? Mas eu não estou tão otimista com vacina, não. Aliás, a OMS falou ontem, quarta-feira, que para imunizar a população mundial realmente em larga escala, só no segundo semestre do ano que vem. Então, a gente tem pelo menos um semestre pela frente ainda. Mas se começar, né, Luiz, já tudo tem um começo. A partir do momento que começa... Até, você sabe que uma coisa que a gente usava muito no tempo aí recente, com a crise, né? A gente falava muito das guerras, né? Porque quando tem a guerra é todo aquele caos. Até que algum dia você recebe a notícia de que a guerra acabou. O dia que você recebeu a notícia de que a guerra acabou, não é aquele dia que sua cidade é reconstruída, que todos os doentes vão ser curados, mas naquele dia que você recebeu a notícia de que a guerra acabou, você sabe que deu fundo, ou seja, que vai voltar para cima. Então, o dia que a gente tiver a vacina, não é que todos os problemas se acabaram, mas o dia que você tem a vacina, você sabe que você começa a sair, a curva vai fazer, né? Então, eu acho que esse é o ponto positivo. Eu estou ligeiramente otimista com essa história da Coronavac. Não sei se eu estou sendo iludido pela propaganda política, mas o fato de nós, que moramos em São Paulo, termos um laboratório aqui, o laboratório do Butantan, que vai fabricar a vacina, eu acho que, para nós, a tendência é de que a pandemia acabe um pouco antes. Eu concordo com a data que o Luiz falou, do segundo trimestre, talvez segundo semestre do ano que vem, mas eu estou falando para nós aqui de São Paulo, eu acho que no começo do ano que vem a gente já vai ter uma novidade boa nesse sentido. Tomara, tomara. Vamos agora, então, aos memes da semana? Solta a Muito bem, memes da semana. Vamos lá, Aguinaldo. Você é o nosso líder dos memes. Vamos lá. Olha, eu estou trazendo esse aqui, olha. O Enzo pôs na tela aqui, ó. Carro que invadiu uma casa no interior de São Paulo é batizado de Fiat Boulos. Por que será? Que maldade. Sabe dizer por quê, Luiz? Que maldade. O Boulos já invadiu alguma casa? Eu quero saber. Já invadiu? Não, ele só manda invadir. Posso falar uma coisa, gente? Posso falar uma coisa? O meu vô, que falecido já há quase 20 anos, ele falava que o Lula ia mandar invadir a casa. Inventam essas histórias e as pessoas acreditam e começam a consumir isso. É um absurdo essa história de que, sabe, vai invadir casa. Eu acho que aí é jogar baixo com as pessoas. E olha que eu não sou de esquerda, hein? Tô deixando muito claro isso para todo mundo. Não, com certeza, né? Como que se diz, né? Você está botando fogo, que é para outra pessoa mais humilde acreditar nisso e... Né? O Denis é de esquerda, tá? Para que fique claro aqui, o Denis é de esquerda. Nada disso, imagina. Na faculdade de jornalismo, cansei de ser hostilizado porque não era esquerdista. Cansei. Você não tem um amigo em comum nosso aí, o Ricardo, o Ricardo é de esquerda ou de direita, hein? Ele é malucista, né? Então, por aí você já consegue imaginar em quem ele votou e tudo mais. Eu deixo pra lá. Deixa eu falar, aqui tem uma outra aqui que é para o Luiz Arthur Nogueira. Essa é o meme do Luiz Arthur Nogueira que depois o Enzo explica no final do nosso programa de hoje. Então, depois da vinheta final, vocês fiquem um pouquinho mais para os erros de gravação e nós vamos explicar por que desse meme aqui para o Luiz Arthur Nogueira, tá? E não é machista, não, é só um meme, tá? Aqui em casa saiu o resultado da eleição. A minha esposa ganhou e vai mandar por mais 4 anos. Bom, olha, eu queria dizer até que esse meme é otimista, porque na minha casa não tem sequer eleição. Então, eleição cubana, né? Uma monarquia, né? Que é pro resto da vida vai mandar a rainha. Exato. Não precisa nem ter eleição, exatamente. É monarquia, é isso aí. Eu vi um meme, não tá aqui, mas eu vi um meme também do Príncipe Charles dizendo que vai mudar no seguro dele, seguro de vida dele, e vai colocar como beneficiário a rainha, mãe dele. Ah, é verdade. Coloca esse meme na tela aí também, Enzo. Esse é bom, esse é bom. Põe esse que é bom, a gente procura depois. E o último aqui, ó. Um gatinho pensando aqui. Pensando aqui, será que furacão também fura gato? Ah, essa é besta, né, gente? Não.
Essa aí é para sexta série. Essa combinou com aquela do Mandaki que você fez uma semana que você estava... É igualzinho, é a mesma pessoa que criou a Mandaki. Falando em Mandaki, olha só a Raika aqui, ó. Olha que bonitona. Oi, Raik. Ah, cadê a monstra agora? Deixa eu botar a monstra aqui, que senão ela fica com ciúme. Olha aí, ó. Tchau, gente. Tchau, Chega, gente. né? Vamos agradecer o Denis. Minha chave é meu e-mail. Manda aqui no Pix. Manda aqui. Manda aqui a minha chave. Ô, Denis, para encerrar, vamos lá. Pagode ou rock, Denis? Pagode, muito bem. Esse é Denis Moreira. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado. Valeu, Denis. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima aí. Rock sempre. Pagode de vez em quando, vai. Ó, só uma coisinha. Vai, deixa o pessoal tocar, não tem problema nenhum. Não saiam do YouTube enquanto não vierem os erros de gravação, que nós vamos ver umas coisas legais hoje, tá? Fiquem por aí. Vamos fazer uma coisa diferente? Vamos tirar todas as telas para as pessoas verem o que tem atrás da gente? O que vocês acham? Não, assim, bora. Aí, tira. Isso. O meu hoje eu tô com o verde também. Vou tirar aqui. Tira aí. Gente, pronto. deixa eu falar uma coisa. Agora a gente pode fazer a piada para combinar com a do Mandaki. Agora é o 4 em falta. Mas que coisa ridícula! Pessoal, deixa eu mandar um grande abraço para o Enzo. O Enzo que faz a nossa edição. Toda hora a gente fala, solta Enzo, coloca no ar Enzo, coloca na tela Enzo, e ninguém sabe quem é o Enzo. Então, Enzo, um abraço para você. Obrigado aí pelo trabalho que você faz aí, que o 4 em pauta deveria ser 5 em pauta em função de você, meu brother. Dá para pôr a foto do Enzo? Dá ou não? Põe a foto do Enzo aí. E acorda mais cedo, Enzo. Tá dormindo né? muito. Aí Grande corintiano, Enzo, né? Corintiano. Aliás, na última participação do Denis, o Enzo botou a foto do Palmeiras, né? Pois é. Tá bom, um abração para vocês. Tchau, gente. Valeu, gente. mais. Tchau. Não é tanto, né? Luiz, tá vazando seu áudio aí. Pessoal, vai começar a gravação. Silêncio, por favor. Nossa, como ele é comedido com a família dele, né? Nossa, total. Tá tudo sob controle aí, tá? Né? Que eu uso, a arma que eu uso tem silenciador. Silenciador? Eu quero ver o meme da semana. Esqueci o que eu ia falar. Ótimo.